contar um pouquinho como surgiu a Cheiro da Oca. Eu estudo óleos essenciais há algum tempo e sempre quis trabalhar com eles. Mas não naquela parte da patologia, da doença. Queria trabalhar com alguma coisa que transformasse vidas, mas que fosse o mais natural possível. E numa conversa com a minha filha Giovana e uma amiga, a doutora Alessandra Silvério, tivemos a ideia de desenvolver produtos para pets. E assim surgiu a Cheiro da Oca. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Silvério, sou médica veterinária, atuo já na área da integrativa desde 2004 e desde então a gente vem procurando alguns produtos que sejam feitos de uma forma um pouco mais natural, um pouco mais no estilo dos nossos, das nossas ideias e filosofia dentro da veterinária. E conversando, como a Ju contou no vídeo anterior, surgiu a Cheiro da Oca. Então, aproveitem. Estamos chegando aqui com muito carinho, com muito estudo, com muita dedicação, para que você, veterinário, e você, cliente final, e principalmente os pets, tenham produtos com qualidade, né? E dentro desse conceito da integrativa, então, livres de tantas toxinas ou tantas químicas que possam ser prejudiciais. Bem-vindo a Cheiro da Oca! Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Poliana e hoje eu vou apresentar para vocês a palestra Uso da acupuntura na sinomose, relatos clínicos. Então, a gente vai iniciar primeiro falando da sinomose, depois eu vou falar um pouco mais sobre a acupuntura na sinomose e apresentar alguns casos clínicos para vocês. Bom, essa palestra faz parte do Simpósio Internacional de Medicina Veterinária Integrativa. Primeiro, eu gostaria de agradecer o imenso prazer estar apresentando essa palestra para vocês. Fico muito feliz com o convite da Keila, do Dani e de outras pessoas. E parabenizo a comissão organizadora por esse evento. Realmente é um evento muito importante, um marco muito importante na medicina veterinária integrativa. E espero que vocês gostem da palestra. Vamos iniciar, então. Bom, inicialmente vamos falar um pouquinho da sinomose. A sinomose, ela é uma doença infecciosa viral, uma doença grave que afeta canídeos e algumas outras espécies, né? Até coloquei aqui nos slides para vocês, porque algumas pessoas desconhecem a sinomose em algumas espécies, principalmente em espécies de animais silvestres, e eu acho super importante a gente sempre lembrar disso, que o vírus, ele está presente aí no meio da natureza, né, principalmente nos animais silvestres, e essa migração do vírus, ela é importante para a gente entender esse mecanismo de permanência e de resistência viral. Bom, a gente precisa lembrar que o vírus da sinomose, ele é um morbilivírus, tá? E ele pertence à família Paramyxoviridae. É um vírus de RNA. E ele é o parente próximo do vírus do sarampo em humanos. Então, quando a gente lembra da sinomose em cães, a gente lembra do sarampo em humanos. Talvez agora a gente nem lembre tanto, porque o sarampo é uma doença que foi durante muitos anos, né? A gente não teve mais relatos devido à vacinação. E com a sinomose a gente poderia ter o mesmo efeito, né? Porém, muitas pessoas não vacinam seus animais. Ou quando vacinam, às vezes utilizam vacinas que não estão adequadas, ou vacinam sem ter aí, sem ser por um profissional, né? Às vezes o tutor ele não procura um médico veterinário para fazer a vacinação do seu cão. Muitas vezes eles compram a vacina, eles mesmos aplicam, utilizam a vacina com uma temperatura inadequada.
e isso acaba também afetando a qualidade da vacina ou até mesmo inativando os componentes que estão presentes ali, que vão ser responsáveis por estimular a imunidade. Com certeza a gente teria um sucesso muito grande em diminuir muito a sinomose ou até extinguir se as pessoas se conscientizassem sobre a importância da vacinação. Bom, então esse vírus ele tem uma característica que ele causa uma doença multissistêmica, né? Então, apesar dessa doença ser multissistêmica, ou seja, a gente ter uma doença que afeta praticamente todo o organismo do animal, o vírus ele tem preferência por alguns tecidos. A gente chama isso de tropismo. Então, ele tem um tropismo celular, principalmente por tecido epitelial, linfóide e neurológico. Então, esses são os 3 tecidos de preferência do vírus, onde a gente vai realmente encontrar muitas partículas virais e muitas vezes também é onde a gente vai encontrar os sinais clínicos mais evidenciados. Bom, a gente tem aí também, a partir desses tecidos, a infecção, que ela pode se tornar sistêmica, né, acometendo vários outros órgãos, causando uma série de alterações, né, principalmente respiratórias, alterações digestivas, urinárias, no sistema linfático, cutâneo, a gente acabou de falar aqui, né, do tecido epitelial, músculo esquelético e também causando uma série de alterações no sistema nervoso central. Já falei que também o tecido neurológico é uma das predileções do vírus. Então, a gente inclusive pode dizer que a sinomose, ela classicamente, não são todos os casos, mas classicamente, ela se inicia com alterações oculares, caminhando para alterações respiratórias, depois pelo trato gastrointestinal e, por fim, chegando ao sistema nervoso, onde a gente tem uma série de alterações neurológicas. Bom, eu coloquei aqui alguns grupos de espécies onde é possível a gente encontrar o vírus, como, por exemplo, aqui dentro dos canídeos, nós temos relatos em cão, raposa, dingo, coiote, chacal, lobo. Dentro do grupo dos procionídeos, a gente tem guaxinim, coatimundi, mustelídeos, a gente tem doninha, furão, pescadores, marta, gambá, texugo, marta e lontra. E urcídeo, a gente tem o panda gigante, alurídeo, a gente tem o panda vermelho, e também dentro do grupo dos felídeos, a gente tem relatos em leões, leopardos, guepardos e tigres. Em menor número em arqueodáctilos, primatas e rodentes, né, onde a gente tem aqui os roedores. Mas a gente observa aí a capacidade que o vírus tem de se adaptar a vários receptores celulares e migrar entre as espécies. Isso é um fato que realmente ele preocupa e deve ser monitorado. Bom, aqui do lado no slide eu coloquei para vocês uma foto, na verdade é um esquema, né, representativo do vírus, onde a gente tem aqui as proteínas, né, do vírus, e é muito importante a gente lembrar de algumas proteínas importantes, como, por exemplo, proteína de fusão. Essa proteína que está em verde aqui, F, da proteína de fusão, é uma proteína importante para que ocorra a fusão do vírus na célula. A gente tem outras proteínas aqui que são responsáveis por respostas, né? A gente tem a proteína INE aqui, nós temos a proteína H aqui, que é a hemaglutinina, nós temos a INE aqui, que está relacionada com o núcleo, L, P, que é a fosfoproteína, e essas proteínas, elas são responsáveis também pelo reconhecimento do vírus, mas também por facilitar com que o organismo desenvolva uma resposta imunológica, seja benéfica ou não, seja através de produção de anticorpos ou resposta celular benéfica, ou mesmo através da doença, que nem sempre é controlada de maneira adequada pelo sistema imunológico. Bom, é importante a gente destacar aqui também a patogênese, né? Falar um pouquinho como que ocorre. Bom, então a infecção pelo vírus da sinomose em cães, ela é seguida, né, pela replicação do vírus nos tecidos do trato respiratório, predominantemente encontrada principalmente nos macrófagos teciduais locais,
que vão migrar, então, para as amígdalas e linfonodos brônquicos. É aquilo que eu falei para vocês inicialmente, né, uma vez após adentrar a mucosa, seja a mucosa ocular ou mesmo a mucosa oral, a gente vai ter aí a migração através dos tecidos linfóides. Posteriormente, essa viremia, que é esse processo de migração e de multiplicação viral, onde a gente tem, né, a presença do vírus em quase todos os tecidos, ela vai se espalhar, né, a partir do tecido hematopoético, como a órgãos distantes, né, e que são hematopoéticos, como o baço, timo, linfonodo, medula óssea. E aí a gente tem uma característica muito importante desse processo de migração, que é a linfopenia. Uma das características importantes que a gente vai avaliar no hemograma de cães com doenças virais é a linfopenia. E está relacionada, claro, né, com a própria resposta e também a ação do vírus nas células brancas, que pode fornecer subsídio para infecções bacterianas secundárias. E aí a gente tem uma característica muito grande, é que o vírus ele vai promover essa imunodepressão nas células, e isso favorece a infecção por células bacterianas secundárias. Bom, a viremia secundária, ela pode resultar na disseminação do vírus para vários tecidos epiteliais e mesenquimais, bem como também o sistema nervoso central, aonde normalmente a gente tem a predominância do vírus no sistema nervoso central na fase final da sinomose, normalmente, inclusive, na fase crônica. A gente vai falar um pouquinho de se diferenciar essas duas fases. Então, nessa fase, o vírus da sinomose, que a gente chama de CDV, vocês vão ver muito essa sigla, eu estou falando bastante dessa sigla CDV, o vírus da sinomose, que está em inglês, Distemper Canine Virus. Então, vai infectar principalmente aí os tecidos que a gente já mencionou, como epiteliais, mucosa brônquica, gastrointestinal. E ele também pode ser encontrado nos queratinócitos e fibroblastos, né, que a gente já falou que é a questão dos tecidos, né, principalmente aqui dos queratinócitos, no tecido epitelial, trombócitos e diferentes subconjuntos de células linfóides endoteliais do parênquima. O envolvimento do sistema nervoso central representa normalmente uma complicação numa fase mais avançada da doença e está relacionada também com outras alterações nos órgãos. Bom, e aí isso é importante para a gente entender quando a gente fala da separação das fases, né? Na fase aguda da sinomose, geralmente aí entre as 3 e 4 semanas iniciais, a gente tem a fase aguda. Na fase aguda, além de uma série de alterações que a gente vai encontrar no hemograma desse animal, a gente vai encontrar também presença do vírus em todas as secreções. Então, a gente observa aqui que todas as secreções e excreções vão estar presentes, secreção ocular, nasal, na saliva, a gente pode encontrar na urina, tá? Nas fezes. Então, quando a gente tem o vírus na fase aguda, a gente tem aí a viremia acontecendo com uma série de alterações em leucócitos e linfócitos. Essa fase ela é seguida por uma série de sinais clínicos, né, incluindo o aparecimento de lesões cutâneas, como eu disse para vocês. A gente tem várias alterações epiteliais e cutâneas nos animais acometidos pela sinomose. Nós temos também lesões nasais e corrimento ocular, conjuntivite, anorexia, seguido pelos sinais gastrointestinais e respiratórios. E isso abre porta de entrada para bactérias, para a presença de infecções secundárias bacterianas e, por último, os problemas neurológicos. Na fase crônica, como eu acabei de explicar aqui, a gente já tem aí alterações no sistema nervoso e aonde são observados os sinais neurológicos. Então, nessa fase, é comum a gente encontrar mioclonia, nistagmo, ataxia, déficit de reação postural, vocalização, convulsões, tetraparesia ou plegia, tá? Só que o pessoal muitas vezes vê um cão com sinal neurológico e já fala que esse cão ele está na fase neurológica. Mas nem sempre ele vai estar na fase neurológica. Muitas vezes ele vai estar na fase aguda com sinal neurológico, sim, pode acontecer. Às vezes o cão está na fase aguda e já desenvolve sinal neurológico.
tá? Então, a gente nunca deve usar só o sinal neurológico para diferenciar as fases. É importante também monitorar os exames desses animais. A recuperação do animal, então, na fase crônica, ela pode ser promovida pelo sistema imunológico melhorado, principalmente aí aumentando a produção de anticorpos neutralizantes específicos para o vírus, embora o vírus seja eliminado de diferentes órgãos e também do sangue periférico. O vírus da sinomose canina, ele pode permanecer em alguns tecidos, incluindo úvea, sistema nervoso central e também órgãos linfóides, tá? Como a gente já mencionou aqui. E o diagnóstico? O diagnóstico, ele é extremamente importante, porque o diagnóstico, ele é aí o primeiro passo para que a gente tenha o sucesso no tratamento desse animal. Para isso é muito importante que a gente conheça o histórico do animal, tá? O histórico, ele é fundamental, principalmente quando o animal tem histórico de falhas vacinais ou de atrasos na vacina. Além disso, também o hemograma, ele é extremamente importante para a gente ver todas as alterações que a gente já falou aqui, alterações em leucócitos, alterações em linfócitos, tá? Fora as outras alterações que a gente vai observar. O esfregaço, ele é importante também de sangue periférico, porque ele vai permitir visualizar corpúsculo de Lenz. O corpúsculo de Lenz, ele é uma inclusão patognomônica importante da sinomose, que a gente vai ver nos leucócitos, tá? Principalmente aí em monócitos e linfócitos. O teste rápido, que é aquele teste que vocês compram, que vocês têm na clínica veterinária, que o pessoal utiliza, que é um teste que a gente pode sim ter resultados falso negativos, então a gente tem que tomar cuidado, isso vai depender da coleta do material, o que foi coletado, da fase que o animal está. Muitas vezes o pessoal faz também, acaba fazendo, a gente tem teste rápido para AG, para detectar antígeno, e para AC, para detectar anticorpo. Muitas vezes o pessoal acaba fazendo o teste rápido para detectar antígeno, mas acaba coletando materiais que não são os melhores para detectar antígenos. E aí, um dos materiais de eleição para detecção de antígenos, em conjunto com a secreção ocular, é a urina, tá? Então, a gente sempre recomenda. Tem gente que, inclusive, faz um mix, pega um swab com urina, com secreção do olho, enfim, tudo, e faz aí o teste rápido, né? Quanto melhor, mais opções de excreção e secreção vocês tiverem, melhor vai ser o resultado, tá? Mas nem todo resultado negativo, se o animal tiver sinais clínicos, tiver sintomas, e o resultado der negativo, a gente tem que lembrar que pode ser um teste falso negativo. Além disso, podem ser feitos outros testes sorológicos, como ELISA, reação de imunofluorescência, pode ser feito teste molecular PCR, PCR ele é extremamente sensível e funciona muito bem, e a própria interpretação do hemograma associada ao quadro clínico e histórico do animal. Então, tudo isso é importante para o diagnóstico e faz toda a diferença. Bom, no hemograma, dentre as alterações mais comuns observadas, a gente tem linfopenia, né? Essa linfopenia, muitas vezes, ela também vem seguida de um desvio à esquerda, e esse desvio ele pode ser regenerativo ou degenerativo, isso vai depender da resposta do organismo, tá? Normalmente, aqui na linfopenia com desvio regenerativo, a gente tem um aumento de células granulocíticas imaturas, como mielócitos e metamielócitos, ou uma concentração de bastonetes maior que 10% da concentração dos neutrófilos segmentados, e isso acontece, né, nos quadros infecciosos inflamatórios em pacientes com doenças mieloproliferativas crônicas. Outras opções que a gente pode ter também, junto com a linfopenia, é um desvio à esquerda com monocitose ou um desvio à esquerda degenerativo. Nós podemos ter também a anemia, que ela se caracteriza como normocítica normocrômica, hemorragias e hemólise aguda sem tempo de resposta, deficiência de ferro decorrentes da inflamação aguda, trombocitopenia, né, diminuição das plaquetas, e no início da doença, muitas vezes a gente encontra um quadro de leucocitose, podendo evoluir para leucopenia, ou se mantém leucocitose dependendo da abertura de porta de entrada para bactérias. Quanto mais bactérias, mais infecções secundárias, mais a chance de se ter uma leucocitose.
Bom, e aí na medicina ocidental, como é que funciona o tratamento? Então, a gente está fazendo aí esse script, esse levantamento inicial, falando um pouco da medicina ocidental, antes que eu adentre, né, para falar da medicina chinesa, para a gente poder falar dos relatos clínicos e dos casos, para vocês entenderem um pouco melhor. Bom, na medicina ocidental, tem várias pessoas que utilizam de diversos protocolos, muitas pessoas só fazem terapia de suporte, não utilizam um protocolo específico com ação para o vírus, né? Eu trabalhei com a sinomose, quer dizer, eu trabalho com a sinomose tem muitos anos, e trabalhei muito tempo com a ribavirina, que era um outro antiviral utilizado, aí muitos veterinários utilizam até hoje, hoje eu não recomendo mais o uso da ribavirina, não tenho utilizado ele. Hoje em dia, eu estou fazendo o uso de outro antiviral, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, desse meu protocolo. E nesse protocolo, a gente está usando hoje a amantadina. Inclusive, a gente está produzindo o artigo, que deve sair aí até o final do ano, já com os resultados super satisfatórios, mas já tem mais de 2 anos usando a amantadina, já tem vários veterinários usando esse protocolo também com a amantadina com sucesso, né? E eu tive vários problemas com a ribavirina por conta dos efeitos colaterais, por conta de hemólise e uma série de outras alterações. Na amantadina a gente não tem efeito colateral e tem tido uma boa resposta, né, na medicina ocidental. Então, a dose recomendada para esse protocolo é de 10 miligramas quilo, uma vez ao dia durante 30 dias, comprimido via oral, sem contar que ela é muito mais barata que a ribavirina. Nós entramos, então, como opção de antibiótico com amoxicilina com clovulanato, principalmente para animais que estão com infecções respiratórias. Realmente, para infecções respiratórias, a gente não pode, né, demorar muito, ou, vamos dizer assim, brincar. A gente tem que correr, porque tem muitos animais que acabam desenvolvendo um quadro grave de pneumonia, de edema pulmonar, podendo vir a óbito. Então, eu entro, sim, com amoxicilina com clovulanato, eu utilizo essa dose de 22 miligramas quilo BID 2 vezes ao dia, né, cada 12 horas, com principalmente animais que têm alterações respiratórias. Para outros tipos de infecções, como do trato gastrointestinal, pode-se entrar com outros antibióticos, mas normalmente eu gosto de entrar com amoxicilina com clovulanato, porque realmente o principal problema secundário de infecção secundária é a pneumonia, e a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, outra medicação que a gente utiliza nesse protocolo e que vai ajudar a dar o suporte para o tratamento é o citoneurin. O citoneurin, ele é um complexo de vitaminas B e ele tem tanto na forma injetável quanto de comprimido e é um complexo muito potente, né? Pode ser utilizado outros, sim, mas eu gosto de utilizar ele. Normalmente a gente entra com a dose de um comprimido uma vez ao dia por 30 dias para cães. Um comprimido de 5.000 para cães acima de 10 quilos, né? E entre 5 e 10 quilos eu utilizo meio comprimido. Até 10 quilos, com 10 quilos 1 e acima de 10 quilos 2 comprimidos, tá? Acima de 10 quilos 2, com 10 quilos 1 é entre 5 e 10. E abaixo de 5 quilos meio comprimido. É exatamente isso. O piracetam, ele é um oxigenador cerebral importante, até 10 quilos a gente utiliza um comprimido de 400 miligramas, acima de 10 quilos 2, ou então, se for cães muito grandes, você pode até dar 2 vezes ao dia, geralmente a gente faz uma, então dependendo do peso pode se aumentar. A vitamina A já tem vários trabalhos mostrando a capacidade que a vitamina A tem de inibir também alguns vírus, diminuir a replicação viral. Então, a gente entra na sinomose e a gente já fez um trabalho com a vitamina A, só que com a ribavirina teve sucesso. E a gente também recomenda a associação aí da vitamina A, 1 ml via intramuscular a cada 2 dias. Ela é muito importante também. Fenobarbital, quando se tem convulsões ou vocalizações, quando o animal tem convulsões e vocalizações, é muito difícil para o tutor ele não quer saber do animal gritando, vocalizando ou convulsionando, é bem complicado. Então, realmente, a gente precisa desse suporte com o fenobarbital, tá? Às vezes, o oral demora a atingir a concentração e a gente tem um efeito imediato, normalmente o pessoal acaba fazendo o uso do injetável. Além disso, a gente tem que entrar com alguns suplementos para a imunidade,
Eu uso bastante o Promudog, mas existe uma série de outros suplementos que podem ser utilizados, como o Leucogen. Tem gente que utiliza Infervac, tem gente que utiliza Defensin, tem gente que utiliza outros que eu nem conheço aqui, tá? Mas aí isso aí vai depender de cada um. Vocês, se quiserem testar também e avaliar como que é o efeito desses suplementos para a imunidade. O Revimax, que é a propentofilina, geralmente a gente utiliza ele no lugar do piracetam, um ou outro, tá? Porque eles têm o mesmo efeito de vasodilatação, oxigenação cerebral. E agora que a gente já explicou, já falou da medicina ocidental, explicamos um pouquinho como que funciona o vírus, questão dos sinais clínicos, a gente vai falar um pouquinho como é que funciona a sinomose na medicina tradicional chinesa. Bom, na medicina chinesa, a sinomose ela é conhecida como síndrome Wei. Vocês já devem ter muito ouvido falar, né, dessa caracterização da síndrome Wei. Então, por que ela é chamada de síndrome Wei? Porque ela atinge as camadas mais profundas de energia. Esse é um grande problema do vírus, né? Quando ele faz um aprofundamento muito grande, às vezes é muito difícil a gente superficializar. Para a gente tratar, a gente tem que superficializar, né? Se ele entrou lá no fundo, a gente tem que trazer ele mais superficial para a gente conseguir tratar. Uma coisa também importante que o vírus faz é acometer a nutrição de sangue. Na medicina chinesa, a gente chama o sangue de shui. Então, é importante também a gente estar atento a isso, porque tem animais que têm uma deficiência muito grande de sangue, e muitas vezes as outras deficiências, né, inclusive deficiências para andar, para se manter em pé, estão relacionadas também com essa deficiência de sangue. Ele também promove uma deficiência no Qi do rim, tá? Que é responsável pelo controle do sistema nervoso central. O rim é o órgão, né, que está relacionado com o controle do sistema nervoso central. Quando eu tenho alterações no rim, principalmente aqui no Qi do rim, quando o animal começa a manifestar aí os sinais neurológicos da doença. E a gente já sabe aonde chegou, até onde o vírus chegou. Lembrar que a sinomose ela é uma doença caracterizada na medicina chinesa pela invasão de vento, tá? Então, tudo começa com a invasão de vento. E aí, esse fator patogênico exterior, né, que é o vento, ele gera um calor, e esse calor gera uma série de alterações no organismo do animal. Então, a gente precisa, né, realmente, na sinomose, sempre retirar vento e retirar calor, né? Já que a gente sabe que é uma doença que tem vento, que gera calor, a gente precisa sempre fazer pontos para retirada de vento, retirada de calor. Então, a gente começa a ter um acúmulo de calor interno, levando a uma série de alterações importantes para o animal. Quando a gente tem acúmulo de vento, o que a gente observa nesse animal? Principalmente a presença de mioclonias, convulsões, tremores. A gente pode ter a presença do vento no fígado devido ao calor extremo e hiperatividade de Yang, e o aumento de vento interno não permite o fígado umedecer tendões. E aí começa a ter outros problemas, né? Principalmente começa aqueles problemas de atrofia, o animal tem dificuldade para esticar a pata, para tentar levantar, se manter em pé. Isso está relacionado com o quê? Presença de vento interno, que vai chegar no fígado e não vai deixar que ele umedeça os tendões. E isso vai alterar a contratilidade muscular e gerando aí até mesmo um obstótomo. Então, gente, tomem cuidado, porque muitas vezes vocês estão tão preocupados em tratar uma série de coisas, mas qual é a raiz? Qual é a causa disso tudo? Se a causa é vento, eu preciso tirar vento. Primeira coisa que eu tenho que fazer num animal que tem sino, independente do que faz ele tá e o que você vai fazer é tirar vento. Vento é a primeira coisa que a gente faz no tratamento. Aumento de Yang é associado à deficiência de Yin do fígado, então a gente tem deficiência de Yin do fígado, Yin do rim, né? E isso pode também, no caso do fígado, gerar um aumento de Yang. E essa deficiência, né, de Yin do fígado e aumento de Yang pode levar também a quadros de paralisia flácida ou até mesmo um AVC no animal. E é gravíssimo. Bom, se o vento do fígado é causado por uma deficiência de sangue, de sangue do fígado, o espaço que falta, ele é tomado por um vazio que com o passar do tempo é preenchido por vento interno. Então, gente, tem que tomar muito cuidado que essa deficiência de sangue do fígado
pode permitir com que o vento interno tome conta e armazene-se ali na região. Aí a gente começa a observar quadros de parestesia acontecendo decorrentes de sangue deficiente que não consegue nutrir tendões e músculos. O fator patogênico que vai penetrar na camada aqui de defesa dos 4 níveis, que se não for expelido, atinge também as camadas mais profundas. E a presença do vento, calor patogênico que invade do pulmão e intestino grosso, levando ao consumo de líquidos orgânicos. Então, o que acontece? A essência, o gingê que está lá no rim, começa a secar. Quando essa essência começa a secar, a gente começa a ficar preocupado, né? Então, aí o rim, o pulmão e o intestino grosso começa a dar sinais que é preciso fazer alguma coisa. Então, essa diminuição do yin do rim leva a uma diminuição do yin do fígado, claro. Em contrapartida, pode-se ter também um aumento do yang do fígado, aí que é o problema. Quando, então, o fator patogênico externo atinge o pulmão, ele leva a uma deficiência no qi do pulmão. E isso leva a uma dificuldade respiratória. Secura por deficiência de G, está relacionado com focinho seco e hiperqueratose, e observa-se quadros de pneumonias e enterites. A gente tem também aqui o qi do pulmão deficiente, então, além de tudo isso que a gente falou, a gente também tem deficiência no qi do pulmão, que não consegue nutrir o rim. Lembra lá nos 5 movimentos que o pulmão vai nutrir diretamente o rim, e aí a gente não tem essa nutrição. Levando a alterações nas funções neurológicas, do bloqueio de qi, observando-se paralisias e paraplegia, e a deficiência do pulmão não controla mais o fígado, e aí a gente perde, inclusive, a capacidade de controle do pulmão pelo fígado, uma vez que a gente não tem uma nutrição adequada para esses animais. Bom, o yin do baço também vai ser afetado em conjunto com o yin do fígado, observa-se então a atrofia muscular. Pode-se observar alterações oftálmicas nessa fase, é bem comum, bem complicado, e a deficiência de yin leva a uma deficiência de sangue, o espaço vazio dos sangues é completado por vento. Então, se a gente for imaginar aqui, né, os 5 movimentos, aqui a gente está aqui, fogo, terra, metal, água, madeira e fogo de novo. E aí é que a gente tem os órgãos correspondentes. A deficiência de yin leva a uma deficiência de sangue, né, de Shui, que é o sangue. E aí a gente vai ter o espaço vazio dos vasos sanguíneos, que é completado com vento. E aí leva a essas alterações que vocês viram. Bom, a gente vai começar a falar aqui de alguns casos clínicos para vocês entenderem, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência nesses casos clínicos. Eu vou mostrar inicialmente para vocês os casos crônicos, depois no final a gente vai falar um pouco sobre a sinomose na fase aguda, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas têm mais dúvidas, né? Mas vamos lá. Bom, esse cão aqui é Patatá. Patatá, ele é um cão que há muitos anos atrás ele tinha feito tratamento para sinomose, tinha ficado com sequelas. Nessa época não fazia acupuntura, aí ele foi fazer acupuntura com uma profissional aqui da cidade, foi melhorando, ficou bom, só que a tutora não tinha condições de continuar com a acupuntura, ela morava em outra cidade, ela parou. Aí agora, depois que ela ficou sabendo que a gente estava atendendo lá na universidade e tudo, aí ela se organizou para continuar indo para fazer a acupuntura lá. E realmente, nesses dias que ele voltou, ele teve uma melhora bem grande. O nome dele é Patatá, já vou mostrar aqui na ficha clínica dele, e aqui os vídeos dele andando lá no hospital veterinário. Bem. Vamos ver se eu... Observem, gente, que esse membro de cá, que é o direito, ele tem uma fraqueza maior e ele anda melhor, ele apoia a perna esquerda. Vamos lá de novo. Ó, tá vendo? Inclusive, aí ele já estava apoiando bem mais, porque já tinha feito uma sessão de acupuntura, já estava bem melhor. Ele chegou bem pior que isso.
Na outra pata ele está articulando, está apoiando normal. Só nessa, que é a direita, que ele tem dificuldade. Deixa eu só ver se aqui é o 12. Bom, então, contando um pouquinho da história dele, de Patatá. Então, Patatá, ele teve sequela de sinomose, né? Então, ele teve sinomose há 3 anos atrás. Passou por sessões de acupuntura logo após a doença na clínica particular. E, devido a dificuldades financeiras, ele veio, então, para a universidade, para a UESC, para fazer as sessões de acupuntura. Bom, pela medicina tradicional chinesa, quando ele foi avaliado na consulta, foi observado, então, deficiência de yin do vaso pâncreas, deficiência de yin do rim e de yin do fígado, tá? Ele possui mioclonias, né, mostrando a presença de vento, alterações oculares como glaucoma e catarata, né, e está relacionado com a deficiência também da energia do fígado. Os pontos utilizados para tratamento foram bexiga 20, BG16, TA17, bexiga 10, são todos aqueles pontos janelas, pontos para retirar vento. E os pontos para aumentar a imunidade, VG14 e IG11, está faltando aqui colocar. Só que no caso aqui o IG11 é para tirar calor, tá? Eu coloquei aqui imunidade VG14 e o IG11 em conjunto com o VG14 para tirar calor. Eu falei para vocês, né? Tirar vento, tirar calor, aumentar a imunidade. Esses são os 3 pilares para a gente tratar a sinomose, principalmente no início, né? Na fase aguda. E na fase crônica a gente continua. E aí a gente fez alguns pontos aí importantes da fase crônica, já que esse animal ele não se encontra mais na fase aguda da doença, só com as sequelas, ele está só com as sequelas. Então a gente colocou aí para tonificar a baço pâncreas 6, rim 3, bexiga 20, o fígado 3 vocês já viram, VB 34, VB 41 e também o cinturão renal, né? Então é importante também tonificar o cinturão renal. Aqui nesse slide, vocês conseguem ver na foto, né, alguns pontos, eu coloquei aqui alguns pontos para ilustrar, os pontos de janela, esses pontos que são os pontos de janela para o céu são importantes porque eles eliminam o patógeno para o exterior, ou seja, eles eliminam o vento. Depois aqui a gente tem VG14, né, que elimina a dor e aumenta a imunidade. Nós temos IG11, que elimina calor potencializado em associação com o VG14. Clássico, né, no ponto. Aí aqui a gente tem rim 3 e fígado 3. Então, lembrar que o rim 3, ele nutre o yin do rim, e o cachorro com sinomose, ele tem uma deficiência muito grande de yin do rim. E o fígado 3 também nutre o yin, relaxa os músculos, tendões, controla o vento, faz a limpeza de fogo do fígado. Esse vídeo após a acupuntura. Deixa eu aumentar ele aqui. Então, logo após a acupuntura, não sei se foi a segunda sessão, primeira ou segunda sessão, ou terceira sessão, ele já estava levantando um pouco as patas de trás, que antes ele não conseguia fazer, ficava o tempo todo na cadeira. Agora já em casa, o tempo todo entre aspas, né, porque pode ficar muito tempo, mas em casa, depois a gente ensinar alguns exercícios para a tutora, e ela passou a estimular ele bastante, ele passou a ficar mais em pé. Vamos lá. Ó, ele levantando sem a cadeirinha. Ó, como levanta, tá vendo, gente? Então, ele começou a fazer isso, né, que ele não fazia, conseguindo se sustentar mais, levantar mais, após aí as primeira e segunda sessão de acupuntura.
Deixa eu voltar aqui no slide. Bom, outro caso clínico que eu quero mostrar aqui para vocês é o caso de Todd. Então, o Patatá, ele tá bem melhor, tá? Ele já tá apoiando com um pouco mais de firmeza a pata, tanto a pata que ele apoia, né, quanto a pata que ele arrasta. Então, a gente observa aí ganhos também nas duas patas. E uma melhora de qualidade de vida muito grande também para ele. Ele tem alguns outros problemas de saúde, né, também, que dificultam um pouco, como dificuldade para enxergar e tal. Está relacionada com catarata, que acho que ele tem a catarata no olho e o glaucoma no outro. E isso dificulta bastante para ele. Bom, esse aqui é um outro animal, Todd. Todd, vou colocar esse vídeo para vocês verem a mioclonia que ele tem também. Tem bastante mioclonia. Não anda direito, ó, como ele fica, mas tá bem. Continuar aí com as fisioterapias, né? Bom, e o que foi observado nele, né? Então, foi observado convulsões esporádicas, fraqueza mais evidenciada em membro posterior direito. Então, a gente vê, depois pode voltar lá no vídeo para vocês verem melhor. Mioclonia, deficiência de rim, baço, pâncreas e fígado, pulso rápido e superficial, vento, mioclonias e convulsões, e os pontos utilizados aqui, tá? Então, é muito importante estar atento, observando, avaliando essas mudanças, inclusive para animais de produção que muitas vezes passa desapercebido, mas tem um valor muito importante. Bom, aqui a gente tem agora o caso de Luna. Então, esses dois animais que eu mostrei para vocês foram animais que trataram já na fase crônica, ou seja, eles já tinham na fase crônica, eles já tinham tido a sinomose, já tinham passado a fase aguda, estavam na fase crônica com sequelas e foram tratados, obtendo boa resposta ao tratamento. Mas muita gente fica na dúvida em relação à sinomose na fase aguda, e muita gente pergunta, o que eu vou fazer, como é que eu vou tratar a sinomose na fase aguda? Eu trouxe aqui alguns exemplos de Luna, né, que ela foi tratada desde o início da doença, na fase aguda, e assim como ela, mas os outros animais também que foram tratados tiveram uma melhora muito significativa. Então, hoje em dia não é recomendado mais, né, desde que você saiba fazer quais pontos fazer, é recomendado já iniciar desde a fase aguda com o tratamento com a acupuntura. Bom, então ela foi atendida em maio de 2021, apresentava vocalização, mioclonias, ataxia proprioceptiva, paresia em coordenação motora, presença de vento, calor, deficiência de Schwer, deficiência de baço pâncreas, deficiência de rim e do fígado, né? Então a gente já sabe, já imaginava, né, pelo quadro do animal, que ele podia apresentar isso. Nesse vídeo, para vocês verem, né, o nível de mioclonia que ela apresentava. E de vocalização também, tá? Muita vocalização e mioclonia. Bom, e aí tratamento na fase aguda, né? Então, a primeira coisa, retirar os sinais clínicos apenas, avaliar, né, a presença de calor, de vento, e outros, para melhorar a imunidade. Com o passar das sessões, começar a tonificar o rim, então a gente inicia com esses pontos só, depois entra com a tonificação de rim. Monitora esse padrão, pulso, língua, relato do tutor, e após 30 dias de tratamento medicamentoso, o hemograma acompanhar a melhora clínica, aí vai se avaliar leucócito e linfócito e entrar com pontos de padrão de fase crônica. E aí aqui eu deixei para vocês o último caso de sino, desse slide, mas aqui já é o caso de sino tratado na fase aguda, tá?
Então, ela foi tratada desde o início na fase aguda e apresentou excelentes resultados, inclusive superiores aos que se foram tratar na fase crônica. Aqui ela em agosto, né, de 2021. Aqui ela ainda não estava com muitas alterações para andar, estava bem tranquila, andando e tudo. Bom, nesse segundo vídeo, aqui já depois, né, bem depois da acupuntura, como já está melhor, articula melhor o corpo, tudo. Vai cheirando, ainda está baixando um pouco a cabeça, mas ela já está bem melhor, dá para perceber. Aqui, outra coisa que eu queria falar para vocês, aqui ela tem um pouquinho de ataxia proprioceptiva, ela cruza aqui os membros na frente, né? Mas a gente observa como diminuir a mioclonia, como ela tem mais firmeza, né? Toda a parte muscular também. E hoje ela tá bem melhor que isso. Aqui foi um mês de diferença, mas nós já estamos em novembro e ela tá bem melhor. Bom, gente, dessa parte da medicina chinesa, o que eu queria falar para vocês era isso. Eu acho que só teve um slide aqui, que eu quero voltar nele para falar para vocês, que eu esqueci de falar uma coisa importante que eu queria falar para vocês a respeito de uma das teorias da medicina chinesa, que é a teoria dos 5 movimentos, principalmente para o pessoal que não está muito dentro de como funciona, né, na medicina chinesa. A gente falou de todas essas deficiências, de todas essas questões e como o patógeno acomete o animal na sinomose. Mas, assim, uma das utilizações que a gente faz na medicina chinesa é através da teoria dos 5 movimentos, né? Então, aqui, basicamente, a gente tem representado 5 elementos, e cada um desses elementos a gente tem os órgãos representantes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho fogo, coração, intestino delgado. Aqui a gente tem terra com baço, pâncreas e estômago. Aqui a gente tem metal com pulmão e intestino grosso. Aqui a gente tem água com rim e bexiga. E madeira, aqui a gente tem fígado e vesícula biliar. A gente tem que lembrar desse ciclo de criação, né, de nutrição. Então, o fogo, né, vai gerar a terra vai gerar o metal vai gerar água, a água vai gerar madeira, a madeira vai gerar fogo. E do mesmo jeito que a gente tem o ciclo de criação, a gente também tem o ciclo de controle, como, por exemplo, aqui a gente tem a água, né, controlando o fogo, a gente tem o metal controlando a madeira controlando terra, o fogo controlando o metal, tá? Então, a gente tem também essa ciclo de criação, ciclo de controle. Isso é importante para a gente entender as deficiências, né? Como eu comentei com vocês. No caso da sinomose, a gente comentou que as principais deficiências vão estar aqui em rim, né, elemento água, e fígado, né, que está dentro do elemento madeira, tá? Então, aqui a gente tem duas importantes alterações aqui. Lembrando que, uma vez que a gente tem uma série de deficiências, né, tanto a nível de rim quanto a nível de fígado, a gente acaba tendo aí um desequilíbrio, né, nos outros, a gente podendo ter outros problemas relacionados a desse desequilíbrio, como, por exemplo, o pulmão, que vai estar deficiente, e ele também é responsável pelas alterações de pele, baço, pâncreas, estômago, que estão dentro do elemento terra. Aí aqui a gente tem alterações musculares, aquela questão da fraqueza da sinomose, que depois evolui para paralisia, né, paraplegia ou paralisia, está relacionado com alterações do baço pâncreas, com essa deficiência do fígado que não consegue controlar o baço pâncreas e uma série de outras coisas. Então era importante só para mostrar esse esquema para vocês, que eu acho que é muito importante. Lembrar que no caso da fase aguda, que eu comentei com vocês aqui em relação à Luna, eu não sei, acho que eu nem coloquei aqui, né? Eu coloquei o slide, mas esqueci de falar do texto. Ela, além do que eu falei aqui, que ela tinha vocalização, mioclonias, ataxia proprioceptiva, paresia em coordenação,
Hoje, né, ela tem apenas um pouco de mioclonia, todos os outros sinais clínicos a gente já conseguiu tratar, né? E lembrar que na fase aguda a gente sempre inicia, né? Primeiro, a gente tem que tomar cuidado, né, com alguns pontos que a gente faz, mas eu faço protocolo sempre de tirar os sintomas, tirar vento, tirar calor, né, tratar a deficiência de sangue, a deficiência, e aí depois a gente, com o tempo, a gente passa a tratar também alterações no baço pâncreas, rim, fígado. Então é importante a gente estar atento a isso, a esses pontos, porque alguns pontos a gente vai fazer na fase crônica e outros pontos a gente pode fazer na fase aguda, como, por exemplo, pontos para tirar calor, pontos para tirar vento. É extremamente importante para que a doença tenha uma melhor recuperação, né, e menor progressão para partes mais sérias. Então, na fase aguda, né, retirar os sinais clínicos, como vento, calor, melhorar a imunidade. Com o passar das sessões, inicia-se a tonificação do rim. Após 30 dias de tratamento medicamentoso, o hemograma acompanhar com a melhora clínica, avaliar leucócito e linfócito, até com o exame aqui dela, de um outro animal para mandar para vocês. E deve-se entrar com os pontos, né, de acordo com o padrão da fase crônica, mas também sempre avaliando os sinais clínicos do animal, do indivíduo. E aqui aqueles vídeos que eu tinha mostrado para vocês da evolução dela. Bom, vou deixar aqui o meu Instagram, Bicho Zen, né, para quem não me segue ainda e quiser seguir, acompanhar e conhecer o nosso trabalho. Já são 8 anos trabalhando com sinomose, tem meu e-mail aqui, meu e-mail institucional. Eu sou professora na Universidade Estadual de Santa Cruz, de doenças infecciosas, sou responsável pelo setor de doenças infecciosas, atendo aí uma média de 40 cães por mês com sinomose, dependendo da época até mais. E muitos cães que ficam com sequelas, a gente faz reabilitação. Por isso eu fui atrás da medicina integrativa, para trabalhar com acupuntura, para trabalhar com outras técnicas da medicina integrativa, para a gente reabilitar o animal da melhor forma possível. E eu queria me despedir, né, também contando um pouco do caso de um paciente que a gente teve lá, que foi o Mamute, que é esse labrador chocolate, que vocês estão vendo aqui, a gente até fez a plaquinha, né, venci a sinomose. E esse aqui é um vídeo dele quando ele acabou o tratamento. Então, ele está com a gente também desde a fase aguda, tratando tanto com a parte medicamentosa quanto com a acupuntura. Depois, no final, ele tinha ficado com uma pequena mioclonia. Outra coisa também que foi passado para ele para ajudar nesse processo que o tutor quis dar, e então foi prescrita a questão do próprio óleo de cannabis para ajudar nessa parte também, né, principalmente das mioclonias. E esse aqui é um dos últimos vídeos que o tutor me mandou. Eu acho muito legal terminar com esse vídeo, né, mostrando que tem esperança, que tem como tratar, que sequela a gente trata. Muitas vezes a gente tem que ter paciência, porque é um caminho longo a seguir. Nem todos os tutores têm essa disponibilidade, essa paciência, e nem todos os veterinários também têm esse interesse em estar tratando essas sequelas. Mas quando a gente vê esse vídeo, a gente vê que valeu muito a pena. O tutor desse animal, ele era muito dedicado, ele vinha de outra cidade, ele é de Itacaré, que é uma cidade que fica a 70 quilômetros daqui de Ilhéus. Então, ele vinha toda semana, ele percorria 70 quilômetros para vir, 70 quilômetros para voltar, 140 quilômetros, só para trazer o cachorro para fazer a acupuntura. Ele nunca perdeu uma semana, tá? Ele ficou quase 3 meses fazendo a acupuntura toda semana, nunca perdeu uma sessão. O tutor era muito dedicado, muito responsável, e o animal ele teve uma recuperação excelente, né, desde a época que tomou as medicações, quanto depois. Ele chegou filhote para mim, né, estava filhote, e ele sempre foi muito grande. E ele, assim, geralmente o labrador é uma raça que tem tendência a ter problemas mais graves com a sinomose. Então, a gente tinha muito medo, né, de perder ele, mas graças a Deus ele foi forte, resistente, lutou bastante e hoje está ótimo. Esse é um vídeo que eu gosto de colocar, né, um vídeo para me despedir e mostrar para vocês que vale a pena tratar, que a gente trata sinomose sim, que a gente trata sequela, e hoje a gente tem uma resposta de mais de 80% dos cães positivos respondendo ao tratamento e à associação.
E a gente percebeu que até no artigo que a gente vai estar publicando, que quando se associa a acupuntura na fase aguda e faça ela de maneira correta, tomando cuidado, lógico, a gente tem que saber como utilizar, a gente tem um sucesso no tratamento 3 vezes maior do que se a gente não utilizar, tá? Então, tem feito muito bem para esses animais, isso é muito importante. Deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês verem. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Mais uma vez, para vocês verem esse vídeo maravilhoso. Esse é o mesmo, tá? Ele é esse aqui, tá? Esse de cá, esse labrador chocolate. Ele brincando com a irmã dele. Ó, como ele tá. Então, assim, ele recuperou todo o quadro que ele tinha, né? Ele tinha vários sinais clínicos neurológicos que foram recuperados. Ele tinha ataxia, ele tinha outros problemas neurológicos, eu acho que ele teve vocalização, mioclonia, não lembro se ele teve convulsão, e ele conseguiu driblar tudo isso com sinomose. Ele tinha desenvolvido também incontinência, ele tinha sérios problemas, né, em relação a controlar a micção, e através da acupuntura a gente conseguiu melhorar isso também. Enfim, ele tem outra vida, vocês estão vendo aí, super forte, saudável, e a gente fica muito feliz com isso, né, e com todos os outros animais. Pena que não dá tempo, né, nosso tempo curto aí de palestra, para a gente mostrar quantos casos positivos e felizes que a gente tem. Então, estou à disposição, se alguém precisar de ajuda, tem meu e-mail, meu contato no Instagram, e é isso, me despeço, dizendo o quanto é importante a medicina integrativa e o quanto faz a diferença na vida dos animais quando a gente busca a medicina integrativa para o tratamento isolado ou em associação com a medicina ocidental. Isso faz toda a diferença na recuperação do animal. Bom, gente, é isso, agradeço e tchau, tchau.